Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre. Em razão da pandemia, nós vamos iniciar esse ano os estudos de forma com aulas gravadas, né? Através das nossas redes sociais, pela página do MEFA, né? Junto ao Facebook, também ao Instagram. Quero dar boas-vindas a todos, né? Desejar um ótimo ano a todos, um ano com bastante prosperidade, saúde, né? Que diante dessa aprovação que nós estamos passando pela pandemia, nós todos possamos nos engrandecer como seres humanos, né? Buscando sempre a evolução moral, a compaixão, né? A compreensão do que a gente tem passado. Uma coisa é certa, para quem estuda a doutrina espírita e tem sempre uma consciência, nada é por acaso, né? Se estamos aqui nesse momento é porque precisamos estar. Estamos no local certo, no momento certo, com a família certa, com os amigos certos, na cidade certa, na religião certa para nós, diante da nossa evolução, diante do nosso momento espiritual. Então, essas questões todas fazem parte da nossa evolução. As aulas, em regra, são presenciais, né? Às quarta-feiras nós temos 3 turmas, né? Uma turma com iniciação, uma turma intermediária, uma turma mais que já tem um arcabouço doutrinário maior, né? Eu fico responsável para organizar as reuniões das turmas iniciais. Na verdade, não é uma aula, é uma organização, né? A gente tenta trazer um pouco de metodologia, tentar ser não muito formal, uma introdução, né, para quem está chegando na doutrina espírita, para conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem toda uma codificação própria, muitas particularidades e ela exige uma dedicação pessoal de cada um. Não basta você, para quem quer se aprofundar, não basta ir no centro, tão apenas participar de uma reunião semanal, mas sim se debruçar sobre as obras, fazer uma leitura, buscar uma leitura de repente diária, até porque isso vai te engrandecer. São leituras muitas vezes aconselhadoras, né? Que vão nos ajudar a compreender, nos ajudar a superar as dificuldades, porque as tribulações estão para todos, tá ok? Então dessa maneira a gente vai tentar buscar trazer uma aula um pouco mais descontraída, apesar desse instrumento aqui que estamos aprendendo a lidar, talvez não seja ainda, a gente não tem habilidade suficiente para ser um instrumento mais, com uma aula mais colhedora, a gente vai buscar, até se pensamos em talvez uma aula ao vivo, mas isso também depende das turmas, de horário, quem sabe lá na frente. Mas vamos agora, né, antes da aula mesmo em si, da aula no nosso bate-papo, fazer uma prévia oração, que é assim que nós trabalhamos, né? Primeiro a gente agora faz uma oração, invoca os bons espíritos, né? Os espíritos de luz para que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que continuem conosco, nos trazendo as melhores intuições. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que sempre nos acompanhe nessa caminhada, nos auxiliando. Que assim seja. Pessoal, vou primeiro mostrar algumas obras aqui que são obras fundamentais para o estudo da doutrina. Então, essas obras você pode tentar buscar ou aqui adquirir elas pela internet, né? Seja a obra física, tá? Como por exemplo a obra que talvez seja o carro-chefe, né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você pode adquirir a obra física. Essas obras também já tem no sistema do Kindle, por exemplo, né? Livros digitais. E também você vai achar esse material em PDF. Então, são obras essenciais. Então, nós temos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que eu falei. Esse outro também é uma obra que a gente vai se debruçar bastante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos obras do Chico, A Caminho da Luz, essa também é uma obra que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nós temos também a Gênese, nós temos o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né, que é a codificação básica. A gente vai falar disso especificamente em um bate-papo, um encontro nosso, da codificação básica. Mas são inúmeras obras espíritas que vocês vão achar, mas você buscar o estudo da doutrina, você tem que se debruçar em Kardec, tá? Tem que estudar Kardec, não adianta querer às vezes só ler obras do Chico
obras da Joana de Ângeles, como essas obras aqui, que é do compêndio dela de psicologia, né? São 12 ou 10 ou 12 obras, né? Essa daqui, Jesus e a Atualidade, é a primeira. Também são obras importantíssimas, mas a gente tem que buscar uma compreensão no básico, entendeu? Que são as obras codificadas do Kardec. Como uma forma até de facilitar, a gente ter um objetivo, um objetivo não digo, mas uma delimitação na aula. Algumas aulas que eu já frequentei, qual a metodologia? Algumas vezes a gente começa a ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é um livro de perguntas e respostas, né? Então o Kardec fez uma pergunta e aí a espiritualidade respondeu, não para ele, tá, pessoal? Depois a gente também vai falar do Kardec mais específico, tá? Mas já para adiantar, o Kardec ele não era médium, ele codificou, ele se utilizava de médiums para fazer a obra. A gente vai ter uma aula só para falar um pouco mais do Kardec, como ele fez essa codificação. Então tem alguns encontros que é a leitura do Livro dos Espíritos, a gente vai lendo e debatendo, né? Outros utilizam também trechos de obras de lá a cá, por exemplo, esse livrinho aqui da Sarah Nonsen, O Nós e o Mundo Espiritual, que até o nosso presidente Henrique me emprestou, tenho que devolver para ele, inclusive. Também ela traz como ela chegou na doutrina espírita, é bem bacana a obra, a gente vai utilizar também. Mas como forma até de tentar facilitar, eu vou utilizar um estudo sistematizado que é feito pela FEB, Federação Espírita Brasileira, tá? Eu achei bem bacana a forma que eles fizeram. A gente vai ter as nossas particularidades, né? Mas quanto a essa questão do estudo, né? Tem uma metodologia, eu achei bem bacana o jeito que a FEB fez. São 3 obras, né? Nós temos o programa fundamental, que é o tomo 1 e 2, e depois tem ainda o programa complementar, que são tomo único. São 3 obras dessa maneira. Achei bem bacana o jeito que a FEB fez. Tem também no site da FEB para vender, tem PDF, tá? Para acompanhar. Então, pessoal, a gente já agora falando especificamente aqui, eu vou tentar olhar mais para a câmera e não ficar olhando para mim mesmo, né? A gente vai aprendendo aqui, tem um computador aqui do lado. A gente, para introduzir no tema, é importante a gente trazer um breve histórico aí. Quando que surgiu, né, a doutrina espírita, né? Ela surgiu no século XIX, que vai entre os anos 1801 a 1900. Então, ela aconteceu bem após, né, grandes acontecimentos históricos, né? Todo mundo já ouviu falar da tal da Revolução Francesa de 1789 e também da Independência Americana, que é de 1776. Esses foram movimentos que aconteceram no século anterior, né, no século XVIII, que mudaram bastante a forma como o nosso planeta compreende as coisas, né? A gente saiu de um feudalismo para um capitalismo mais, também com base na Revolução Industrial que surgiu na Inglaterra, também nesse século XIX. Então até falam que a gente deixou da era moderna para a era contemporânea, né? E a doutrina espírita veio muito já próximo daquelas ideias iluministas, né? Razão, que se utilizou muito, tem Montesquieu, Rousseau, todos aqueles filósofos, tá? Nesse século XIX, que surgiu a doutrina espírita através do Allan Kardec. O Allan Kardec, que tem o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? Ele era professor, inclusive. Ele foi um professor, tá, francês. A gente vai também tratar mais dele, como eu disse. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1886. Ele que fez toda a codificação da doutrina. E Allan Kardec, que era um pseudônimo dele, que ele utilizava com base numa das reencarnações que ele teve. Inclusive, para quem tem Netflix, tem um filme, tá? Sobre o Allan Kardec. Tem um filme sobre ele, e eu também tenho, depois eu vou trazer em outro encontro nosso, mostrar, tem uma obra tratando também da vida do Allan. Bem explicando, né? Mostrando da onde ele veio, qual que era a formação acadêmica dele. Ele tinha uma formação acadêmica, como eu falei, professor, se não me engano era matemática. Ele era um cara bem cético, inclusive. Mas o filme é bem legal, tá? Tá na Netflix, assistam, para vocês conhecerem um pouquinho mais,
né, da história desse personagem que veio trazer essa doutrina conciliadora, né? Nesse século XIX ainda, né, veio a doutrina espírita, para vocês verem como que são as coisas. Veio uma doutrina trazendo uma questão espiritual, e nesse mesmo século surgiu, né, a teoria da evolução e a origem da espécie de Charles Darwin, né? E também a Louis Pasteur, que é um cara também, personagem importantíssimo, um francês, que foi um dos responsáveis pela criação da primeira vacina, para vocês verem, né? Hoje a gente está no pleno século XXI, né, discutindo, né? Quer dizer, eu nunca eu nasci na década de 70, 79 para ser específico, nunca ouvi discussão se vacinava ou não vacinava, né? Tem que vacinar. Esse cara inventou a vacina lá atrás, né? E hoje a gente está no momento em que se buscou tanto uma vacina e agora alguns ficam questionando. Então, pra vocês verem o contexto, a doutrina espírita surgiu com um contexto da ciência muito forte, da razão. E a gente vai ver, né, que o espiritismo e a ciência se completam. O Alain fala disso no livro A Gênese, inclusive. Tá? As coisas não se excluem. Então, assim, essas discussões que a gente existem, né, de vai estudar teoria, qual teoria vai estudar no colégio a criança, né, vai estudar Adão e Eva ou a ciência, como as coisas fossem, como se a religião e a ciência foram excludentes. Na verdade não são, e isso o espiritismo bate mesmo, não são excludentes, tá? O espiritismo, pessoal, quando ele surgiu, ele buscou uma revolução moral, né? Existe toda essa questão que se busca muito da comunicação, né, com os espíritos, que às vezes muita gente vai pela primeira vez, busca um centro espírita mais por razão disso, né, em razão da perca doente, seja de um pai, da mãe, do filho, né, e aí vai buscar o centro esse conforto de tentar se comunicar, né. Inclusive o livro, o filme do Chico também, para quem não assistiu, assista o filme do Chico Xavier, retrata muito essa questão da comunicação, que isso é parte da doutrina, tá? Mas a doutrina veio buscar uma revolução moral, tá ok? Isso é o mais importante. É o engrandecimento, a evolução moral nossa. Isso é o fundamental. A comunicação é importante, mas ela tem vários particularidades também, né? Com quem a gente se comunica, a gente que já está um pouquinho mais tempo estudando a doutrina, participando de alguns encontros, né, sobre a orientação do Henrique em especial, a gente vê, e vendo também na doutrina, né, lendo os livros dos médiuns, que é um livro que eu já me debrucei, né, estão na leitura, como a gente tem que se preocupar com quem se comunica com a gente, né? Tem muitos espíritos que se comunicam e que não são quem você imagina, são tal de espíritos brincalhões, tudo isso. Mas isso daí a gente vai tratando, tá, pessoal? A partir do momento que vai chegando. Então eu quis trazer esse contexto desse século XIX, que é um século de revoluções, que lá surge o espiritismo. Inclusive, se alguém tem curiosidade de ter quem gosta de história, eu particularmente gosto muito, e quer compreender um pouco essa evolução, né, da nossa espécie com uma visão espírita, eu sugiro esse livro aqui, ó, Caminho da Luz, tá? Chico Xavier psicografou pelo Espírito Emmanuel, tá? Emmanuel tem é só ver os filmes do Chico, que vocês vão descobrir bem quem é essa figura de Emmanuel, né? Que sempre está ao lado do Chico, que é um espírito iluminado. Emmanuel também está no filme Nosso Lar, que o André Luiz também passou por Chico, psicografou, que eu acho que foi inclusive o primeiro filme com esse contexto mais espírita que eu assisti, que me abriu bastante os olhos, né? Eu sou de formação católica, né? Família católica, fiz até a primeira comunhão, tudo, mas, né, na época da faculdade comecei a ficar mais integrado, fui até também em igrejas evangélicas, né, na presbiteriana em especial, mas o espiritismo para mim caiu com uma luva, parece muito lógico. E esse livrinho aqui eu achei muito bacana, eu gosto de história, então você compreende um pouco essa questão de anjos caídos, né, que falam essa questão de se tem gente escolhida, se não tem, como funciona essa questão dos planetas, a evolução do planeta, bem legal, tá? Então, Caminho da Luz aí, do Chico, tá? Quem quiser pode buscar para ler, que vai ter uma compreensão
né? E também de como o Espiritismo fala com outras religiões, por exemplo, com o islamismo, como que o Espiritismo vê a figura, né, do Maomé, entendeu? O Islã, que também é uma doutrina sensacional, né? Eu já tive a oportunidade de ler poucas partes do Alcorão, mas já li um livro sobre também Maomé, né? São todas também, que tem inclusive como Cristo, como Jesus, para quem não sabe, é um dos profetas do Islã, mas o principal para eles é Maomé, tá? Isso é bom eu gosto de falar, porque também até evitar um pouco às vezes, né, de preconceito que a gente tem por falta de conhecimento, né? Tá ok? Então, pessoal, hoje eu vou dar essa introduçãozinha, tá ok? A gente vai ficando mais ou menos por aqui. A gente vai ter esses encontros de 15 a 20 minutos para não ficar muito cansativo. E eu vou, todo esse encontro, eu vou buscar encerrar com uma leitura dessa obra da Joana, né? Jesus e a Atualidade, uma parte dela, que é uma obra sensacional, tá? Essa coleção da Joana aqui sobre psicologia é sensacional, são 12 obras, como eu disse anteriormente. Essa é a primeira. Então a gente vai finalizar com uma leitura, depois com a nossa oração. Então aqui, ó, o que a Joana vem. A Joana, que quem psicografa ela é o Divaldo, tá? O livro parece, se não me engano, tem uma obra do Divaldo falando sobre a história da Joana, mas no Wikipédia tem. Pra quem quiser saber quem é o espírito de Joana de Ângeles, né, que caminhou junto com Cristo, tem na Wikipédia um pequeno resumo. Depois eu passo a obra certinho também do Divaldo, que fala sobre ela. Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, parênteses, a dor, né? Aquela história, aprende com amor ou com a dor? Em regra, a gente aprende com a dor. Vivendo em uma luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende, caindo por levantar-se, atraído por sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Então, o processo de evolução é um grande desafio, como a Joana, e a gente, né, diante da nossa evolução, estágio, em regra, só na dor. Então, a todos, muito obrigado, né? Eu vou ver com o pessoal do MEF como a gente disponibiliza o e-mail para de repente trocar uma ideia, né? O pessoal quer mandar um e-mail, trocar uma ideia. A partir do momento que a pandemia nos autorizar, a gente vai ter as nossas reuniões presenciais. O Movimento Espírita Francisco de Assis é uma casa sensacional. Eu sou muito grato à casa, e todos que vão chegar lá vão sentir esse ambiente de paz, de acolhimento, de uma casa sensacional. Muito obrigado, tenham todos um bom ano, um bom dia, e novamente nós rogamos aos Espíritos de Luz, ao nosso Mestre Jesus, que fique conosco, né, durante os dias, que possa nos intuir, que possa nos dar o discernimento, para que possamos sempre fazer o melhor para nós e por aqueles que estão aos nossos lados. Que assim seja. Um abraço, até mais, tchau, tchau.